Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre autocontrole. E para falar sobre autocontrole, eu vou compartilhar com você aqui como que foi a minha experiência de 10 dias fazendo jejum. Não é brincadeira, mas eu vou te falar, é possível. Mas eu não comecei logo fazendo 10 dias direto. Lá atrás eu fiz um dia de jejum, inclusive hoje é quarta-feira. Todas as quartas-feiras eu faço um jejum de 24 horas. Então eu comecei com um jejum de 24 horas. Depois eu fui para um jejum de 2 dias, depois um de 4 dias, 7 dias, até que enfim consegui realizar um jejum de 10 dias. Eu vou contar para você aqui como que foi a minha experiência em 10 dias de jejum. E para começar, já vou te adiantar o primeiro dia, os 2 primeiros dias, aliás, são os mais pesados, porque o corpo ainda está ali acostumado com aquele ritmo que você tem de tomar café, horário de almoço, horário de janta, horário de café da tarde. Então, toda hora que está chegando próximo desses horários de você se alimentar, o corpo ele vai pedir, ele tem aquela necessidade, porque é hábito, você acostumou ele ser assim. Só que aí conforme você toma a decisão, por isso que eu digo importante ter autocontrole. E eu vou compartilhar com você aqui quais são os benefícios. Eu vou falando da minha experiência ao longo dos dias, de ter feito os 10 dias de jejum, e vou compartilhar com você o material que eu tenho aqui, que eu aplico na minha mentoria, que ajuda milhares de pessoas a terem disciplina. Então, quais são a importância do autocontrole? Evita as falas desnecessárias, porque quando você tem autocontrole, muitas vezes você tem vontade de falar algo, mas você está num ambiente ou a situação ali não permite falar, ou se você falar, vai te colocar em situação que não vai ser agradável. Então, quando você tem autocontrole, evita falas desnecessárias. E outra coisa aqui, você sabe controlar a sua alimentação, ajuda a manter a disciplina quando você tem autocontrole, faz com que faz o que tem que ser feito. No caso, você vai fazer o que precisa ser feito quando você tem autocontrole. Porque muitas vezes, por exemplo, eu coloquei de correr 7 quilômetros todos os dias. Então, tinha dia que chegava, tipo, já era 11 horas da noite, eu ainda não tinha corrido. Então, por ter o autocontrole, mesmo sendo tarde da noite, eu ia lá e fazia, executava o que eu tinha que executar. Agora, se eu não tivesse esse autocontrole, eu não ia manter a disciplina. E você não é controlado por coisas, pessoas ou vontades. Você vai fazer o que precisa ser feito. Então, por isso a importância de se desenvolver autocontrole. Então, como eu estava te dizendo, os 2 primeiros dias são os 2 dias mais críticos, porque o seu corpo está habituado com o alimento todo dia, naqueles horários específicos. Então, quando dá aqueles horários, o estômago começa a roncar, o corpo começa a pedir o alimento. E aí você vai lá, e o que que eu fazia? Ia lá e tomava água. E eu continuei a minha rotina normal. Algumas pessoas, mas você ficou esses 10 dias de jejum e ficou só deitado. Não, continuei a minha rotina normal, trabalhando, estudando, lendo livros. Comecei aqui, para você que não assiste ainda, todos os dias no canal, no Instagram, @robsonsilva.disciplina, eu faço uma live, que é a live do Milagre da Manhã. Então, todos os dias, das 4h57 às 5h57, eu faço essa live, onde eu faço atividade física, pratico meditação, faço oração, verbalizações positivas, escrita e leitura da Bíblia, leitura de um livro e finalizo com uma oração. Então, todos os dias. E durante o período que eu estava fazendo o jejum, eu mantive a minha rotina de live todos os dias. Então, se você não acompanha, já segue aí robsonsilva.disciplina no Instagram para você acompanhar e, mais do que acompanhar, começar a aplicar o milagre da manhã no seu dia também.
Então, eu falei para você dos 2 primeiros dias, que são os 2 dias mais críticos. Quando vem o terceiro dia, você acorda com fome, realmente sente fome. Só que você já está mais, você consegue controlar. Você passa o dia ali, vê, e eu estava aqui, fazia comida para os meus filhos, que estavam aqui em casa, estava em casa com eles, sentia aquela vontade, mas conseguiu me controlar. Então, os 2 primeiros dias mais críticos, o terceiro dia você já fica mais tranquilo, você sente um pouco a queda de energia. Porque quando você vai fazer algum esforço, como de manhã eu estava fazendo a atividade física, eu sentia a energia cair um pouco. Mas mesmo assim você tem que permanecer. Só que uma coisa que eu digo para você, antes de você experimentar fazer, que seja 12 horas de jejum. Veja como está a sua saúde. Veja se você está em plena forma para começar a fazer isso. Porque às vezes você vai lá, o Robson falou que fez 10 dias, eu vou fazer aqui um jejum de 24 horas. Mas de repente você ainda não está preparado para isso. Então eu aconselho, antes de qualquer coisa, de você começar a fazer um jejum, procure um médico, veja exatamente como está a sua saúde, tá? E o quarto dia? O quarto dia também acordei com fome e a barriga já não estava roncando tanto igual nos 2 primeiros dias, mas mesmo assim eu senti fome, aquela fome forte. E o que? A baixa da energia. A energia começa a cair, porque o seu corpo começa a querer buscar energia, onde onde você repõe essa energia através do alimento. Então, como eu estava me repondo só de água, o corpo ia buscar e não encontrava, mas aí ia o quê? Queimando gordura. E nesse período foi um emagrecimento assim fora do comum, porque o corpo começa a pegar energia da onde está lá acumulado. Por isso queima muito caloria, queima muita gordura, tá? E agora, antes de falar para vocês do quinto dia, vamos ver aqui mais uma parte aqui do treinamento da mentoria sobre autocontrole. Então, quais são os benefícios do autocontrole? Deixa eu compartilhar com você aqui, ó. Melhora na qualidade de vida. Então, quando você tem autocontrole, você melhora a qualidade de vida, porque você controla, você domina o seu corpo. Você não é dominado pelas suas emoções, pelas suas vontades. Melhora a convivência com as outras pessoas, porque você sabe controlar as suas emoções diante do comportamento de outras pessoas. Conquista resultados positivos, alcance de metas e objetivos e equilíbrio emocional. Então, essas são as vantagens de você desenvolver autocontrole. Porque a pessoa que não tem o autocontrole, não desenvolve isso, não empenha a energia em desenvolver isso, ela é o quê? Muitas vezes controlada pelas suas emoções, controlada por atitudes, por comportamento de outras pessoas, entende? Então, quando você desenvolve autocontrole, você não é refém da situação de outras pessoas. Agora vamos lá para o quinto dia. No quinto dia você acorda com fome, porém o seu corpo já está habituando com o ritmo, que não vai vir alimento, que ele começa a já se acostumar com esse ritmo. Você não tente aquela mesma fome, aliás, eu não senti a mesma fome igual eu senti no primeiro e no segundo dia. Então já foi um dia mais tranquilo, porém a energia ainda continua caindo, baixa muito a energia. Então, você tem que, um movimento, se fazer uma corrida, um exercício, como eu estava de manhã fazendo a live e eu fazia os exercícios, quando eu colocava mais intensidade, eu sentia a baixa de energia. Então, você tem que tomar cuidado nesse aspecto, se você fosse arriscar a fazer um jejum aí a mais de 4 dias. 4 ou 5 dias. Então, quando você vai fazer uma atividade que vai exigir esforço físico, isso vai te cobrar energia do corpo. Então, de repente, você pode sentir ali uma tontura ou algo do tipo. Então, e o sexto dia? O sexto dia também você acorda ali com aquela fome, a barriga já não ronca. E aí o que acontece? Para mim, o que pegou foi que eu já tinha feito um jejum de 7 dias. No sexto dia foi muito desafiador, porque eu senti muita fome, tanto no dia 6 como no dia 7, porque
o meu corpo já estava, a minha mente, aliás, já estava programado que 7 dias, ok, eu já tinha feito. Agora, passar de 7 dias era a primeira vez. Então, nesse dia eu senti muita fome, mas muita fome. Eu quase desisti. Ainda quando a minha esposa chegou, ainda falei para ela, quase sucumbi hoje. Quase que eu parei de fazer o jejum, mas eu tinha um propósito, um porquê atingir esses 10 dias. Só que no sétimo dia foi, eu posso dizer que foi mais desafiador que os dois primeiros. No sétimo dia eu quase desisti. E vamos lá para mais uma parte aqui da importância do autocontrole. Eu vou te dar algumas dicas para você também começar a desenvolver o autocontrole. Como que você começa a desenvolver o autocontrole? Através do autoconhecimento. Então você tem que buscar se autoconhecer. E esse autoconhecimento pode ser feito através de livros, através de cursos, mentorias. Então você pode procurar uma forma de se autoconhecer, porque se você não se autoconhece, como que você vai arriscar fazer um jejum de um dia que seja? Você não sabe os seus limites, você não sabe quanto que você aguenta, você não sabe como está a sua saúde. Então, quando eu digo de autoconhecimento, seja tanto conhecimento de adquirir mais conhecimento, olhar para dentro de si, como também ir ao médico, fazer exames, se conhecer, tá? Meditação também é outra forma de desenvolver o autocontrole, porque eu tinha uma dificuldade imensa de conseguir ficar 2 minutos parado ali com os olhos fechados, procurando meditar. Agora que eu comecei a fazer a live do Milagre da Manhã, todos os dias eu faço meditação de 10 minutos. Então, fecho ali, fico sereno. Não é fácil, é desafiador, mas por conta de ter autocontrole, para mim está sendo mais fácil fazer a meditação, que era algo muito desafiador para mim. Superar pequenos desafios. O que acontece? Tem uma frase que eu gosto de dizer: nunca deixe o que você não pode fazer te impedir de fazer aquilo que você pode fazer. Muitas vezes a pessoa, eu não vou fazer 10 minutos de meditação. De repente, hoje você não consiga fazer 10, mas comece com 1 minuto. Então, não deixe o que você não pode te impedir de fazer aquilo que você pode. Comece com 1 minuto. Coloque desafios pequenos. Eu quero correr 5 quilômetros, mas hoje, de repente, eu não estou apto a correr os 5 quilômetros, então eu vou correr 500 metros. Mas não é porque eu não consigo correr os 5 quilômetros que eu vou deixar de fazer os 500 metros. Então, coloque, supere desafios pequenos e isso você vai aumentando, aumentando, até conseguir o seu objetivo, que é a meta grandiosa. Pratique atividade física regularmente. Atividade física, ela ajuda demais no autocontrole. Por exemplo, quando eu fui correr a maratona, os 42 quilômetros, o que me ajudou foi a questão do autocontrole, porque durante a prova, o seu físico tem que estar muito bom. Você tem que estar com o físico bom, porque senão você não aguenta, você não consegue. Só que mais que estar com o físico bom, vocês têm que estar com o mental. Tem que ter muito autocontrole para conseguir concluir uma prova de 42 quilômetros. Porque durante o percurso, o seu corpo vai querer te sabotar. Vai começar a doer, no meu caso, começou a doer o calcanhar, começou a doer a barriga, as costas. Então, o físico vai querer te sabotar. E se a sua mente não tiver forte, autocontrole forte, você vai desistir. Seja para realizar uma prova de 10 quilômetros, de 21 ou de 42. No meu caso, onde eu tive que usar mais o autocontrole, foi realizando uma prova de 42 quilômetros. Outra coisa para você desenvolver autocontrole: compreenda quais emoções e sentimentos que estão ocorrendo dentro de você. Isso aqui é imprescindível, porque muitas vezes as pessoas não levam em conta as emoções, o que está passando, o que aconteceu no passado, quais são as crenças, não levam isso em conta, e aí não consegue desenvolver
o autocontrole. Agora, quando você vai para o autoconhecimento, você faz aquela viagem profunda para dentro de si, você consegue se compreender, ver as suas emoções, suas crenças, e talvez você não esteja conseguindo hoje realizar uma atividade física, uma corrida, ou qualquer tipo de esporte por crenças que estão enraigadas no seu subconsciente lá da infância, entende? Então, agora vamos para o oitavo, nono e 10º dia. Aqui, meu amigo e minha amiga, vou te dizer, aqui é para os fortes. Não é brincadeira. Por quê? A energia do corpo já baixou, você está com energia muito baixa por conta da falta de ingestão de alimento, e você está gastando, porque eu continuei fazendo as minhas atividades normais. É, estudando, trabalhando, cuidando aqui dos meus filhos, fazendo a live, fazendo exercício, e quanto mais eu gastava energia, mais fome eu sentia, mais o corpo exigia energia de mim e não estava repondo. Então, o oitavo e o nono dia foram dias ali bem desafiadores. E até que eu cheguei no 10º dia. Mas antes de eu te contar como foi o 10º dia, que foi o crucial, eu vou te mostrar aqui quais são as atividades que eu faço que me ajuda a desenvolver o autocontrole, que está aqui nessa parte de baixo, ó. Parei de beber, então eu era uma pessoa que consumia muita cerveja, então eu parei e fiquei 1 ano, 2 anos direto sem beber, porque eu tive que ter o autocontrole, que é uma coisa que eu gostava, ainda gosto de fazer, é tomar uma cerveja. Mas por conta de ter autocontrole, eu fiquei 2 anos direto sem beber nada de álcool. Parei de fumar, era uma coisa que eu fazia e gostava. Ó, parei de fumar. Então, para parar de fumar, tem pessoas que falam, eu não consigo. Quando a pessoa desenvolve autocontrole, sim, ela consegue. Eu sou um caso aqui, eu parei por conta do autocontrole. Parei de beber refrigerantes, fiquei aí por 4 anos sem beber refrigerante. Depois eu voltei a beber, mas tipo, já não gostava tanto, esporadicamente, e agora, novamente, eu coloquei mais 1 ano sem beber refrigerante. E o legal é isso, você não ficar refém. Ah, eu não faço mais. É uma coisa gostosa, só que eu decidi que não ia consumir mais. Então, está no meu controle. Eu decidi, não vou consumir mais. Pronto. Agora, quando eu quero, eu vou tomar um copo e tal, mas não sou dominado por isso, porque tem pessoas que, eu não consigo comer sem tomar um refrigerante. Então, eu parei com refrigerante. É, faço jejum de 24 horas, que nem hoje, quarta-feira, eu estou, 24 horas em jejum. Tomar banho natural, eu gosto de todos. O mais desafiador, pelo menos para mim, é tomar o banho gelado, banho natural. Eu coloquei agora novamente, hoje já deve ser o. Hoje é dia 20. Hoje que dia? Dia 17. Então hoje já faz 17 dias que eu estou tomando banho gelado, porque desde o dia 1º de dezembro eu estou tomando banho natural. Esse, para mim, é o mais desafiador. Mas eu coloquei um objetivo em prol de tomar esse banho natural. E eu vou realizar. Quando eu realizar esse objetivo, aí eu vou me presentear com um banho quente, porque eu adoro o banho quente, mas o autocontrole está me ajudando na busca do meu objetivo, a manter o autocontrole para conseguir fazer esses dias de banho natural. Não é brincadeira, mas é possível. Então, são atividades que eu faço para sim desenvolver disciplina, e é totalmente possível você conseguir manter o autocontrole, manter a disciplina. São coisas simples que você vai implementando na sua rotina, vira hábito. Quando você vê, você é uma pessoa que tem autocontrole e é uma pessoa disciplinada. E no 10º dia foi o dia mais desafiador, porque o cérebro já estava falando, é hoje que eu vou alimentar esse corpo, é hoje que eu vou colocar comida para dentro da barriga. Então fica naquela expectativa
que chegar o horário de comer. E eu só ia comer no final do dia. Minha esposa ainda falou assim: ah, já que você vai comer no final do dia, deixa para comer só no outro dia. Eu falei: é porque você não está fazendo os 10 dias de jejum, porque eu não vi a hora de comer. Mas assim, consegui. Passei pelos dias mais difíceis, que foram os primeiros dias, depois dá aquela oscilada. Você respira, continua fazendo e tal. Aí no final é onde aperta. No último dia o estômago começa a roncar. E na sua mente, a única coisa que passa é comida. Eu comecei a pensar em churrasco, comecei a pensar em pizza, comecei a pensar em todo tipo de comida gostosa, vem na sua mente. Você começa a pensar só em comida. E aí tem que concentrar e tal. Até chegar o horário de entregar o jejum, fazer minha oração e finalizar o jejum. Então, esse foi um desafio de 10 dias de jejum. Foi desafiador, porém, foi possível. Depois eu vou me preparar para ver se eu faço 12, 15. Será que é possível? Você acredita que é possível fazer mais de 10 dias de jejum? Se você acredita, deixa aí o seu comentário, quero ver você falar. Se você quer aprender mais sobre autocontrole, entender mais sobre disciplina, deixa o comentário aí que eu vou preparar algum conteúdo relacionado à sua pergunta, ao que você deixou. Então, comente nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, fez sentido para você, se acredita que pode inspirar outras pessoas a fazer o jejum também, sem falar que esse jejum faz uma limpeza, um detox que você faz no corpo por parar de consumir tanta besteira. Quantas coisas industrializadas nós consumimos hoje? Então, quando você faz isso, que seja um dia, dois, três, você está fazendo um detox no corpo, limpando o seu corpo. Então, se você gostou, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam se inspirar e, de repente, aí começar a desenvolver esse autocontrole e fazer um jejum aí também de um dia, dois, três, sei lá, chegar a 10 também, ou me superar, 15, 20, não sei quantas coisas são possíveis. E se você ainda não me segue, segue aqui, porque toda quarta-feira tem vídeo. Outra coisa que também para mim era desafiador, fazer vídeo para postar aqui no YouTube. E esse já é o meu terceiro vídeo e eu estou mantendo a constância e vou manter ao longo do tempo, toda quarta-feira, postando vídeo, falando sobre autocontrole, disciplina e como eliminar a procrastinação. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já me segue, compartilha, ativa o sininho das notificações, porque toda quarta-feira, quando eu postar o vídeo, vai chegar a notificação para você. E uma frase que eu sempre vou dizer para você aqui no final dos meus vídeos: insista, persista e jamais desista.